Aleluia. Quero dar uma boa noite, a paz do Senhor para você que está em casa. Vivemos um momento ímpar, diferente, e não está sendo possível a igreja estar reunida fisicamente, mas quero te dizer que nós estamos juntos espiritualmente e também online. E eu quero convidar você que está aí na sua casa neste momento, faz parte desta igreja, deste ministério ou não, vamos estar juntos neste momento, cultuando ao Senhor. Pare tudo que você está fazendo e se prepare, fique atento, ore neste momento, apresenta a Deus a sua necessidade. Eu não sei como foi o seu dia, mas eu tenho uma notícia para você. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. O momento, como eu te disse, é algo novo para nós, mas uma coisa eu sei, a igreja continua de pé. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Deus nós podemos todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Nessa noite eu quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus, porque é tempo de nós pararmos e estarmos ligados ao céu. É tempo de nós meditarmos mais na palavra de Deus, orarmos mais, termos mais comunhão. E eu tenho certeza que, como eu disse no último momento que nós estivemos aqui reunidos, nós vamos sair desta mais forte. Nós vamos sair desta com grandes vitórias nas nossas vidas. Amém. Porque Deus, Ele é especialista em transformar momentos de lutas, em transformar em vitórias nas nossas vidas. Deus é especialista em entrar na guerra do seu povo e fazer o extraordinário nas nossas vidas. Nessa noite eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você. A palavra de Deus nessa noite é: não perca a esperança, não desista. Deus vai nos abençoar, Deus está conosco. É momento de nós sabermos que mais uma vez o Senhor vai entrar com providência nas nossas vidas. Aleluia. O sistema, por pior que ele seja dominado pelos homens, ou pelo o que domina este mundo, que a Bíblia diz que este século está sob o domínio das trevas, mas Deus está no governo. É Deus quem dita as regras. Se estamos vivendo o momento que estamos vivendo, é permissão de Deus, é propósito de Deus. E eu tenho certeza que vai ser momento onde vai haver um avivamento na terra, na igreja, nas nossas vidas. Aleluia. Nada como este momento para nós revermos alguns conceitos, para sermos melhor. O desafio neste momento para cada um de nós é sermos melhores, no nome de Jesus. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, o versículo 5, se você puder acompanhar comigo, a Bíblia diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona. Eu tenho uma notícia para você nesta noite: não perca a esperança, alimente a esperança no seu coração, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que esperam no Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia para lermos a palavra de Deus, nós temos a facilidade de decorar, de colocar em nossos corações os grandes personagens bíblicos. A Bíblia fala de muitos homens que, se fôssemos transformar em um filme, ele seria o protagonista da sua história daquele momento. Quando nós abrimos a Bíblia e pensamos em alguns personagens, logo vem à nossa cabeça Moisés, por exemplo, Abraão, Davi, grandes homens que
através de Deus, escreveram a sua história. Então, todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós somos atentados a admirar estes homens que foram protagonistas na sua história. Mas a Bíblia ela não conta a história de apenas homens que foram protagonistas. A Bíblia também conta a história de pessoas que nós poderíamos dizer que foram coadjuvantes na história, mas que eles também deixaram lições para a nossa vida. Nessa noite, eu quero falar com você de um personagem bíblico que não é muito conhecido, e nós diríamos que ele não foi um protagonista, ele foi um coadjuvante na história, mas ele trouxe grandes lições para a nossa vida. Nessa noite eu quero falar de uma mulher, e esta mulher chamava-se Joquebede. A Bíblia diz que essa mulher, ela foi a mãe de Moisés. Se nós olharmos na história, nós vamos ver que essa mulher, quando ela se engravida de Moisés, a Bíblia a princípio nem traz o seu nome, mas ela, através da sua vida, ela deu à luz a uma criança, e por causa da sua atitude, ela colocou no mundo e ajudou este homem Moisés, um grande personagem bíblico, que através dele Deus livrou Israel ali no Egito, salvou aquele povo das mãos de Faraó. Um grande personagem que por trás dele estava uma mãe chamada Joquebede. A Bíblia, ela vai nos dar nessa noite algumas lições através desta mulher. A Bíblia diz que quando Joquebede se engravida, era um momento terrível, um momento difícil, um momento de caos, mas esta mulher traz lições para nós de como alimentar a nossa esperança no coração, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à perseguição, mesmo no meio de momentos difíceis na nossa vida. Deus, Ele quer alimentar no nosso coração a esperança. Essa mulher se engravida em um momento que não devia, porque naquele momento tinha um decreto de Faraó dizendo que toda criança hebreia que nascesse do sexo masculino deveria morrer. Imagine você, Joquebede agora grávida, ela teve que esconder a sua gravidez por 9 meses. 9 meses ela ficou na sombra, escondida, presa dentro de casa. Eu imagino neste momento, Joquebede, ela não podia compartilhar com ninguém que estava grávida. Ela teve que guardar no seu coração este momento. E a coisa piorou. Quando a criança nasce, diz a Bíblia, era do sexo masculino. Estava aquela criança sentenciada à morte. A Bíblia diz que Joquebede guardou esta criança 3 meses dentro de casa, escondida. E eu fico imaginando ela impedindo aquela criança de chorar. E naquele tempo não tinha o entretenimento que as crianças têm hoje. Ela teve que esconder aquela criança, e eu imagino o momento que aquela criança chorava, o aperto, a aflição desta mãe de Joquebede, porque ninguém podia descobrir que tinha uma criança naquela casa. Era um momento terrível. Tenta imaginar comigo o momento desta mulher. Mas a Bíblia diz que Joquebede decidiu não dar a voz do que estava lá fora. Joquebede decidiu não atentar pela sentença de morte dada a seu filho. Joquebede decidiu ignorar as leis daquele momento. Joquebede decidiu entrar na contramão. Joquebede decidiu dar ouvido apenas à voz da esperança. Eu imagino que Joquebede já ouvira falar da história dos Deus dos Hebreus, e Joquebede colocou no seu coração: as crianças estão sendo mortas, mas o meu filho, a minha criança, vai viver. Era um momento impossível, era um momento que não podia, mas ela alimentou no seu coração
a esperança no meio ao caos. Ela decidiu naquele momento tapar os ouvidos e alimentar no seu coração esperança. Nessa noite, eu quero que você alimente no seu coração esperança. Eu não sei quantas vezes hoje o dia você foi turbinado por notícias lá de fora. Esquece tudo neste momento. Coloca no seu coração esperança, porque a Bíblia nos dá esperança. Ninguém perde o seu tempo quando ele decide esperar em Deus. Essa sociedade está desesperada. Essa sociedade está aflita. Eu resolvi fazer uma pesquisa hoje e entrei no Google. E quando eu coloquei a palavra esperança no Google, a pergunta como ter esperança, em um segundo veio a informação para mim de 67.800.000 respostas sobre como ter esperança. Uma resposta que o mundo procura, as pessoas estão procurando, a medicina está procurando, o chefe de governo está procurando. Mas eu tenho uma notícia para você: a palavra de Deus tem uma resposta para as nossas vidas. Deus tem dado esperança para aqueles que esperam nele. Esta mulher, ela vai me ensinar 3 características de esperança. 3 características daquele que espera em Deus. Esta mulher, ela decidiu esperar. Ela resolveu alimentar no seu coração a esperança em meio ao silêncio. Ela não tinha uma palavra motivacional. Ela não tinha um culto para assistir online. Ela não tinha à sua disposição mensagens no YouTube. Mas essa mulher, em silêncio, ela resolveu guardar no seu coração a esperança que seu filho iria sobreviver. Esta mulher, diz a Bíblia, ela começa dizendo que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela se engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Depois de 9 meses em silêncio, mais 3 meses escondendo esta criança. E eu fico imaginando quantas perguntas vêm na mente de Joquebede. Quantas vozes ela teve que silenciar. Talvez alguns momentos passou na sua mente: eu não vou conseguir. Talvez em alguns momentos veio na sua mente a voz dizendo: essa criança vai morrer. Porque é comprovado cientificamente que a nossa mente, ela tem a velocidade 4 vezes mais rápido do que a nossa voz, do que as palavras da nossa boca. Imagine você na mente dela, quanta coisa se passava. Mas essa mulher me ensina que mesmo no silêncio, ela resolveu calar algumas vozes. Ela decidiu calar a voz do medo, da angústia, da aflição, da frustração, da decepção, e decidiu ouvir apenas a voz da esperança. Você tem que entender uma coisa: esperança não é algo que eu apenas decido em algum momento ter. A esperança é algo que eu decido no meu coração a alimentar. Entenda, a esperança, ela só se manifesta na nossa vida em meio ao caos. A esperança, ela só se manifesta na nossa vida quando nós não vemos uma saída. Quando nós sabemos o que fazer, não é esperança. Por exemplo, quando você tem uma conta para pagar e está com dinheiro na conta, isso não é esperança, isso é certeza, porque você sabe como pagar. Mas todas as vezes que nós somos desafiados a acreditar em algo que não é palpável,
todas as vezes que nós somos desafiados a acreditar que vamos fazer, mesmo sem os recursos, isso chama-se esperança. Se nós olharmos os atletas, por exemplo, os homens que se destacam no meio do atletismo, aqueles que conseguem atingir o pódio, se você for olhar a sua história, o seu preparo para chegar ali, eles viveram momentos de dor, momentos de silêncio, momentos que eles quiseram desanimar, mas aí eles se animaram, alimentando no seu coração a esperança de ser melhor, aí alimentando no seu coração a esperança de ser campeão. Não é assim também, é da mesma forma na nossa vida. Nós temos que alimentar no nosso coração a certeza que o Senhor vai nos abençoar. Amém. Nós olhamos na nossa história grandes líderes, como Nelson Mandela, por exemplo, que escreveu a sua história ali na África. Um homem negro que se destacou, mas ele teve seu momento de silêncio preso. Mas ele alimentou no seu coração a esperança de sair daquele lugar e mudar a história da África. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver quantas pessoas que decidiram no silêncio, no anonimato, alimentar no seu coração a esperança. Precisamos silenciar as outras vozes para darmos ouvido à voz de Deus. É momento da igreja do Senhor silenciar as outras vozes aí fora e darmos ouvido à voz de Deus. Deus, Ele está no comando, no controle da história da raça humana. Amém. Essa terra, a humanidade já passou por grandes desafios. Se nós olharmos na história, por exemplo, homens como Hitler, que decidiu dar cabo nos judeus, matou 6 milhões de judeus, de todas as formas que você imagina. Mas nós sabemos que Deus estava no controle da história. Hoje Israel é uma potência. A nação de Israel foi restabelecida, porque Deus, Ele está conosco e com o seu povo. Por mais que as coisas se levantam, isso é para fazer nós ficarmos mais fortes, mais unidos, mais preparados para as coisas que ainda virão. Mas uma coisa é certa, Jesus está no controle. Aleluia! Alimente no seu coração a esperança. É momento de nós decidirmos qual janela nós vamos abrir. É momento de nós decidirmos qual voz nós vamos dar ouvido. E nessa noite eu tenho um conselho para você. Abra seu coração para ouvir a voz de Deus. Pastor, estou em silêncio na minha casa, estou isolado dentro do meu quarto. Abra seu coração, desliga os noticiários e ouça a voz de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Essa mulher ficou 9 meses e depois mais 3 meses em silêncio, mas alimentou no seu coração: o meu filho vai viver, o meu filho vai sobreviver. Joquebede tinha uma sentença, a morte do filho dela, mas ela decidiu dar ouvido à voz da esperança. Ela decidiu acreditar que Deus prevaleceria naquele momento. Ela decidiu acreditar que Deus guardaria o seu filho. Como pastor, eu posso alimentar a esperança no meu coração. Alimente em silêncio. Ouça a voz de Deus. Abra a janela certa para ouvir a voz de Deus. A segunda coisa, alimente a esperança no seu coração, ouvindo a estratégia de Deus. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te orientar. Deus tem nos orientado. A igreja, ela não pode estar reunida, mas nós estamos online. E nunca
na história teve tantos online, tantos cultos, esperança. Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Ouça a estratégia de Deus. Esta mulher, a Bíblia diz que quando já não podia mais esconder, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deitou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Esperança, ela ouve a estratégia. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nesse tempo tenebroso, guarde a melhor lembrança no seu coração. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra dos livramentos que Deus já te deu. Lembra de momentos que você imaginou, é o fim, e Deus te abençoou e te guardou. Ei, continue com esperança no seu coração, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está conosco. Essa mulher decidiu ter uma estratégia. Ela decidiu ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. E nós temos que seguir as estratégias. Mesmo quando nós entendemos. Eu tenho certeza absoluta que o que está acontecendo em nosso dia é a estratégia de Deus. Obedeça a estratégia de Deus. Se Deus te colocou dentro de casa, não é para você ficar cabisbaixo, mas é para você, junto com a sua família, buscar ao Senhor mais do que nunca. Se Deus, Ele decidiu neste momento nos separar fisicamente, eu tenho certeza que Ele quer falar no seu coração. Ele quer ter um particular com cada um de nós. Porque Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. E todas as vezes que Deus está trabalhando, a princípio nós não compreendemos. Deus, Ele mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não fazia sentido, mas ele obedeceu, era a estratégia de Deus. Jesus, certa vez, Ele disse ao cego, veja. E a Bíblia diz que o cego imediatamente viu. Mas esse mesmo Jesus, de repente, com outro cego, a Bíblia diz que ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho daquele cego e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Nós podemos imaginar que Jesus podia ter feito a mesma coisa, mandado aquele cego ver e ele viria. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Creia que neste momento Deus está trabalhando da sua forma. Você só tem que acreditar. Amém. Nós não podemos questionar os comandos de Deus. A Bíblia diz que Deus certa vez enviou 12 das tribos de Israel para espiar a terra. A Bíblia diz que esses 12 homens, 12 príncipes, e entre esses 12 estava Josué e Caleb. Eles entraram na terra. Era a estratégia de Deus para que eles pudessem espiar a terra e trazer um relatório para a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que aqueles 12 homens, eles tiveram visões diferentes na terra. A Bíblia diz que 10 deles começaram a olhar os gigantes da terra, guardaram no seu coração os gigantes, o tamanho da espada, o tamanho do escudo, e eles disseram, a terra parece que nos engole os seus moradores, nós aos nossos olhos somos como gafanhotos diante dele. Mas a Bíblia diz de 2, Josué e Caleb na terra, a visão deles era diferente. Eles viram o fruto da terra, eles confirmaram essa terra verdadeiramente mana, leite e mel. A visão que você tem, a visão que você alimenta
alimenta a sua alma, é o que determina o êxito na sua vida. Aleluia. Eu não sei como você tem olhado este coronavírus, essa praga neste tempo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está preparando grandes vitórias para o seu povo. Aleluia. Eu quero que você guarde no seu coração aquilo que te dá esperança. Guarde no seu coração que o Deus que você serve, Ele é maior do que o sistema, maior do que o coronavírus, maior do que qualquer praga. Aliás, Ele prometeu que vai nos guardar no tempo da peste, no tempo da praga. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. É esta palavra que você tem que alimentar no coração. Esperança, ela ouve a estratégia. Peça a Deus estratégia, peça a Deus sabedoria e guarda no seu coração o que Deus já fez na sua vida. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória o que Deus já fez na sua vida. E por último, a esperança, ela confia no roteiro de Deus. A Bíblia diz que ao abri-lo, viu um bebê chorando, a filha de Faraó, e ela ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Agora eu quero que você imagine comigo uma mãe colocando uma criança no rio Nilo. A possibilidade daquela criança morrer era grande. A história diz que naquele rio tinha crocodilos. Aquela criança poderia ser tragada por um crocodilo. A onda daquele rio poderia virar aquele cesto, aquela criança morrer afogada. Agora imagine comigo o coração da mãe, quando ela decide colocar aquela criança no rio Nilo. Aquele passo que aquela mulher estava tomando, ela estava demonstrando que confiava na estratégia de Deus. Ela sabia que Deus tinha uma rota para o seu filho. Ela não entendia a princípio, ela não compreendia, mas ela acreditava em Deus. E eu fico imaginando que quando aquela mulher coloca a criança no rio, os céus estavam assistindo. Eu imagino que quando aquela mulher decide colocar aquela criança no rio, Deus desce para direcionar aquela criança para o lugar certo. Se você confiar na estratégia de Deus, se você colocar os seus caminhos, a Bíblia diz que coloca os teus caminhos, confia no Senhor e Ele tudo fará. Ei, eu tenho uma notícia para você: coloca na mão de Deus, confia os teus caminhos no Senhor, porque Deus tem uma rota para o seu povo. Aleluia. Deus tem uma rota para as nossas vidas. Nós não sabemos o que vem além, mas Deus já tem o ponto final, a nossa chegada. Deus já tem tudo preparado. Nessa noite, alimente no seu coração a esperança que Deus tem uma rota para a sua igreja, para o seu povo, para as nossas vidas. Se eu confio na rota de Deus, eu tenho que eliminar do meu coração algumas coisas. Aquela mulher, ao colocar a criança, ela estava, em outras palavras, com a sua atitude dizendo: agora é com o Senhor. Nós sabemos na história que o homem ele tem poder de construir grandes coisas. Vivemos a modernidade e a criação, o poder de criar que o homem tem é tremendo. Mas quando nós olhamos na história, por mais que o homem evolua, por mais inteligente que seja a mente do homem,
Tem coisas que acontecem na nossa vida e na nossa história que o homem não pode fazer nada. Por exemplo, esse vírus que está solto, os homens não podem fazer nada. Mas eu tenho uma notícia para você: o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas. Aleluia! Deus, Ele tem o controle de tudo. Então, se eu decido confiar no roteiro de Deus, eu tenho que eliminar algumas coisas da minha vida. E uma das coisas que eu tenho que eliminar da minha vida é o mais. Porque quantas das vezes Deus nos dá uma estratégia e nós dizemos, mas eu não posso. Se essa mulher, quando ouviu a instrução de Deus de colocar a criança no rio, ela poderia dizer, mas ela vai se afogar. Ela poderia dizer, mas o crocodilo vai atacar essa criança. Ela poderia dizer, mas é impossível a criança sobreviver. Mas ela resolveu tirar o mais da sua vida e entregar nas mãos de Deus. A Bíblia diz de Eva, por exemplo, que quando ela tem aquele diálogo com a serpente, e ela começa a narrar, Deus disse que nós podemos comer do fruto, de todos os frutos do jardim, mas aí veio o problema na vida de Eva, por causa do mais. A Bíblia diz também de pessoas como Sara, a esposa de Abraão, que recebeu uma promessa, que ela seria, com Abraão, teria filho, e Abraão seria pai de grandes nações. A Bíblia diz que teve um momento na história de Sara, que ela disse, mas eu estou velha, toma Agar, minha serva. E por causa desse mais, hoje nós temos uma guerra, que as nações não conseguem estabelecer paz entre os palestinos e o povo judeu, tudo por causa do mais. Elimine da sua vida o mais. Pastor, mas as notícias são terríveis. Alimente no seu coração, Deus tem uma estratégia para a sua vida. Deus tem um roteiro para o seu povo. Elimina o mais. Tudo que nós colocamos o mais, nós duvidamos do que Deus pode fazer. Rejeite pensamentos e sentimentos que você está sozinho. Rejeite pensamentos e sentimentos que você não pode, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não vai chegar do outro lado. Alimente no seu coração que Deus tem a rota para a sua vida. Deus, Ele escreve a história de cada um daqueles que o servem. Esta mulher, ela decide confiar no roteiro de Deus. Entenda bem, Joquebede poderia pensar, Deus nos abandonou. Joquebede poderia imaginar, não será apenas a minha criança que vai sobreviver. Se todas as crianças estão sob sentença de morte, a minha também vai morrer, eu me entrego. Mas Joquebede resolveu acreditar em um momento que ninguém acreditava. Deus nos levantou para nós crermos quando ninguém crê. Deus nos levantou para nós sabemos que é possível diante do impossível. Deus nos levantou para nós enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Deus te levantou para você crer na sua casa, mesmo que ninguém creia. Deus te levantou para você ter uma palavra de ânimo diante de má notícia. Deus te levantou para você ser uma referência. Que Deus está conosco. Esta mulher, ela resolve acreditar quando ninguém cria. Essa mãe decide. Ela foi incapaz de colocar uma criança de 3 meses no rio. E quando ela fez isso, o céu viu e desceu em favor daquela mãe. Porque esperança não é algo que eu espero sentir. Esperança é algo que eu decido ter. Amém, glória a Deus. Nessa noite, decida alimentar no seu coração esperança.
esperança. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, nós não podemos esperar na medicina, nós não podemos esperar no governo. Tira os seus olhos do governo, tira os seus olhos das más notícias, espere em Deus. Espere em Deus, porque Deus tem um roteiro para a sua vida. Deus tem uma estratégia para você. Deus vai trabalhar na sua vida em meio ao silêncio. Você não precisa se preocupar em propagar. Alimente no seu coração: eu acredito. Eu acredito. Pode o mundo não acreditar, eu acredito. Deus tem uma história linda para cada um de nós. Deus tem a vitória escrita para as nossas vidas. Nessa noite, anime seu coração. Eu profetizo sobre a sua vida uma noite de paz, de descanso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Joquebede era apenas uma coadjuvante na história dos heróis da Bíblia, mas ela teve um passo de fé. Ela acreditou quando ninguém acreditava. Ela decidiu preservar o seu filho, mesmo debaixo da sentença de morte. E Moisés se torna um dos homens mais ilustres na história do povo de Israel. O homem que conseguiu libertar a nação de Israel das mãos de Faraó. Tudo por causa de uma mulher que alimentou no seu coração a esperança. Alimente no seu coração nessa noite esperança. Aguarde em Deus. Entrega nas mãos de Deus. Pastor, o que será? Pare de perguntar mais e o que será. Acredite. Começa a profetizar na sua vida. Você vai sacudir a poeira. Deus vai abrir grandes portas. Você será abençoado. Pastor, tinha um projeto tudo desenhado e parece que desmoronou. Se está nas mãos de Deus, ele vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu abençoo sua vida, sua casa. Eu abençoo seus filhos que estão perto e os que estão longe, debaixo das mãos de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida um final de semana abençoado. E alimente no seu coração a esperança. A Bíblia diz que chegou aquela criança nas mãos da filha da irmã de Faraó. E Moisés foi preservado. E aos 40 anos ele sai do Egito. Passa 40 anos no deserto. E no final dos 40 anos no deserto, ele volta para libertar o seu povo. Alimente no seu coração nessa noite. Não perca a esperança. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.